Oiê! Essa é uma aula também inicial que eu quero trazer para vocês o conceito de liderança, como ele surgiu, por que ele surgiu, como ele evoluiu ao longo do tempo e quais são os elementos principais que compõem uma liderança. Então vamos lá. É muito comum eu receber essa pergunta aqui: por que precisamos de líderes? Né? Eu que trabalho com treinamento de líderes, mentoria de liderança, essa é uma pergunta fundamental. Será que a gente precisa mesmo? O que você acha? Bom, vou contar uma história aqui para vocês para dizer por que que os líderes se tornaram necessários. A vida tem dois vetores fundamentais: sobrevivência e perpetuação da espécie. E desses dois, a perpetuação da espécie se sobrepõe, inclusive, até sobre a sobrevivência, porque ela é o que a natureza, a biologia considera como mais importante de se sustentar, de se manter, né? A gente tem que garantir a perpetuação da espécie para garantir a vida aqui. E por que que eu estou trazendo isso? O que que isso tem a ver com a liderança? Isso tem a ver porque a gente volta lá no início dos tempos. Se você for pensar, nessa época aí, o homem vivenciou muitas dificuldades, né? Ele desconhecia o ambiente, ele precisava garantir a sobrevivência e a perpetuação da espécie de formas muito mais primitivas, né? Então, vários elementos da liderança aí foram surgindo, por quê? Porque quando essa organização social começou a acontecer, eles notaram que quando eles tinham coordenação, quando eles tinham alguém que os liderava, eles prosperavam mais. Então, a liderança passou a ter este foco, essencialmente este olhar para cuidar das pessoas e garantir a elas as condições melhores que favoreçam a perpetuação da espécie e a sobrevivência, esses dois vetores fundamentais. Então, quando eu estava lá numa sociedade muito primitiva e eu tinha um líder que me guiava e que garantia para mim essas condições, funcionava muito melhor para mim, para a minha vida, para a vida da minha família, né? E os grupos perceberam isso e começaram a ter cada um deles o seu líder. Então, disso tudo que eu falei, tem uma definição essencial de liderança, que é: a liderança trabalha em prol do grupo. Se você não está cuidando das pessoas que estão com você, você não está exercendo liderança. Isso é básico. Agora, o cuidar, veja bem, não é passar a mão na cabeça. O cuidar é dar a elas as condições necessárias para, que naquela época era sobrevivência e perpetuação da espécie, e agora é para que ela se desenvolva, para que ela floresça como ser humano, para que ela possa contribuir da melhor forma, para que ela alcance realização pessoal, né? Tudo isso significa cuidar das pessoas. Então vamos lá entender como que foram surgindo os elementos da liderança. Veja bem, eu precisava ter alguém que fosse forte o suficiente, que soubesse dominar as pessoas e os inimigos também. Então, a capacidade de dominância era um fator essencial, um elemento essencial da liderança lá no início, e começou assim para garantir sobrevivência e perpetuação da espécie. Hoje em dia, isso se traduz com a nossa elevação de consciência, com o aprimoramento, né, do ser humano e da nossa vida em sociedade. Hoje a gente traduz isso como protagonismo, protagonismo e comando, capacidade de ter a iniciativa, de fazer aquilo que tem que ser feito, né, sem esperar qualquer outra definição ou decisão. Esse protagonismo hoje em dia é uma característica fundamental de liderança. Muito bem, além da força e da dominância, lá no início, as sociedades primitivas começaram a perceber que um outro elemento era muito importante para também garantir a liderança do grupo e, por consequência, a sobrevivência e perpetuação da espécie, que era o conhecimento. Quando eu entendi o que acontecia sobre aquele ambiente, aquela sociedade, sobre os astros, sobre a natureza em geral, eu conseguia sobreviver melhor, perpetuar a minha espécie melhor. Então, esse conhecimento foi fundamental como característica de liderança. E hoje, depois que a gente já não tem mais a necessidade de conhecer, porque muito já nos é dado, né? E a gente está indo além das nossas fronteiras aqui, né, planetárias e tudo mais. Hoje isso se traduz como visão. Você consegue prever, planejar, organizar. Tudo isso te dá uma possibilidade de visão estratégica e a sua atuação de liderança é muito maior e muito melhor, através da visão. Além da visão e do conhecimento, né, naquela época, um outro fator muito importante começou a acontecer e foi fundamental para as lideranças exercerem o seu papel. Foi a capacidade de transformar o ambiente.
Veja, quando o homem descobriu que ele poderia plantar, que ele poderia ter o seu alimento a partir de recursos da natureza e que ele podia se organizar num único lugar e não precisava mais ser nômade, isso transformou completamente a sua forma de vida e ele foi assim transformando o ambiente ao seu redor, domesticando animais, enfim, né? Domesticando a natureza como um todo. Esse fator, naquela época, é o fator da curiosidade, que já não se baseia tanto na memória, no conhecimento, que eu também tinha, né, e que era importante, mas é que na minha capacidade de explorar para inovar, para criar, para transformar. Isso hoje a gente simboliza como a transformação, a capacidade de aprender para inovar, que todos nós precisamos, ainda mais nesses tempos atuais, não é verdade? Além desses 4 elementos que eu já trouxe, protagonismo, visão, transformação, o quarto elemento é o elemento que foi muito utilizado quando se percebeu lá no início que a colaboração ajudava a que a gente conseguisse sobreviver melhor, perpetuar a espécie melhor, porque a gente conseguia realizar maiores trabalhos, maiores feitos, né, através da colaboração. Por exemplo, caçar um grande animal. E essa colaboração hoje, a gente pode traduzir, a evolução disso se traduz em conexão. Como que eu sou capaz de me conectar com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas da minha empresa, com as pessoas da minha sociedade, com aquilo que me traduz para mim a forma de incentivar, de buscar a colaboração que é tão necessária. Esse é um dos elementos, talvez, menos existente nas lideranças atualmente, que está sendo muito trabalhado para que seja desenvolvido, para que ele se manifeste mais, porque ele é extremamente necessário para o sucesso dos nossos objetivos. A gente não consegue mais fazer nada sozinho, a gente precisa de colaboração. Além desses 4 elementos que eu já trouxe aqui, né, protagonismo, visão, transformação e conexão, um quinto elemento é fundamental para que a liderança seja bem exercida. E esse elemento se traduziu na época pela transcendência, que era a capacidade que o líder tinha de enxergar um propósito, algo mais que fosse além de si mesmo, né? E isso hoje a gente tem, através da evolução, a gente tem isso com a consciência, a expansão da consciência, que tem sido um dos grandes temas atuais, né, da neurociência. Essa questão da consciência está sendo uma fronteira que o homem está ultrapassando de conhecimento e de transformação e de aprendizado. E ela é fundamental para guiar, nortear a liderança. É através do propósito que a gente tem nesta consciência de para o que estamos aqui, pelo que estamos aqui, que a gente exerce uma liderança mais transformadora, uma liderança que é chamada de liderança evolutiva. Resumindo, então, quais são os 5 elementos principais de uma liderança? E esse conceito todo eu trouxe do curso que eu fiz de liderança evolutiva do Michael Oliveira, que estou compartilhando aqui com vocês agora. São o protagonismo, depois a visão, a transformação, a conexão e a consciência, ou o propósito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai trabalhar cada um deles um pouquinho mais no nosso próximo encontro.